Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Sanarcast Papo de Experts. A gente fala aqui de todos os assuntos que você, que está pensando em fazer uma especialização, precisa saber. E nessa temporada a gente vai falar sobre cardiologia e terapia intensiva em temas que vão te tirar o fôlego, tenho certeza absoluta, que são temas muito legais, muito impactantes. Eu sou o professor Vinícius, professor e mentor aqui da Sanar Residência Médica, e nessa temporada eu vou estar com o Thiago, que é graduado pelo HC, fez clínica médica aqui em São Paulo pelo HC, fez cardiologia pelo INCOR e hoje é médico do Einstein. E o Pedro Della Libera, que é graduado pela Santa Casa, fez clínica médica na Santa Casa, fez terapia intensiva pelo HC e hoje é assistente da UTI, da clínica médica da UHC e do PS da Santa Casa de São Paulo. Nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre insuficiência cardíaca, logo depois da vinheta tem muita coisa legal para poder vir. Thiago, obrigado. Pedrão, obrigado. Sejam bem-vindos a esse episódio onde a gente vai conversar um pouco desse tema que é super difícil e complicado, né? Eu sou cardiologista pediátrico, então raras vezes eu vi IC na vida, mas eu queria deixar a oportunidade de vocês se apresentarem e agradecerem aí. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer participar aqui com vocês desse bate-papo. Eu acho que um dos problemas da IC é que as pessoas às vezes acham que sabem, né? Tem temas na medicina que as pessoas preferem não fazer e às vezes acha que sabe e faz coisas erradas, né? Além de não fazer o certo, fazer o errado, pode prejudicar o paciente. Então a gente vai tentar desmistificar algumas coisas aqui e trazer até coisas novas que podem ajudar o pessoal no manejo desses pacientes. Sem dúvida, Thiago, eu acho que o outro problema que a gente vê muito na UTI é tratar a insuficiência cardíaca como se fosse tudo igual. Colocar tudo no mesmo saco, a gente vai ver que mesmo nas estratificações que a gente tem, perfis, eles não são todos iguais e tem como a gente individualizar um pouquinho na terapia intensiva para fornecer o melhor para os nossos pacientes. Pessoal, como eu coloquei, eu sou cardiologista pediátrico, né? Então a única IC que eu vi era na criança praticamente quente, mas assim, era uma IC fria na época, mas assim, sempre ficava quente. Eu não sei avaliar direito insuficiência cardíaca, assim. Por onde que eu começo? Imagina que eu seja um recém-formado, por onde que eu devo começar? Isso é uma coisa que eu acabei falando para os meninos, se você quiser acessar tudo que a gente vai falar sobre insuficiência cardíaca e tudo relacionado a isso, acessa sanarmed.com/sanarcast. Lá você vai ver o Thiago, que é coordenador da clínica médica, e o Pedro, que é coordenador da pós-terapia intensiva, os artigos que eles separaram para essa aula aqui. Então, eu não sei ver diagnóstico de IC na prática, tudo isso que mudou, entendeu? Como é que faz? O que tem de diagnóstico novo disso daí? Perfeito. Vamos lá, assim, eu acho que em relação a ser descompensada, né? O primeiro ponto que eu vejo para o pessoal que está formando agora, muitas pessoas se formaram na era da Covid, então dispneia, tosse é Covid, exame de Covid. Eu já vi casos em pronto-socorro que as pessoas... um senhor com dispneia, tinha ortopneia, tinha edema, mas dispneia e tosse. Faz um teste de Covid negativo, falso negativo, vamos fazer outro teste. Então, assim, tem que entrar no diagnóstico diferencial. A IC, a congestão pode dar tosse noturna, por exemplo. Então, acho que primeiro tem em mente que existe a insuficiência cardíaca. E achados, examinar o paciente. O pessoal, às vezes, não faz o básico. Ausculta, às vezes um ritmo irregular já te leva, será que esse paciente tem uma FA, tem extrasístole? Isso já pode levar a pensar em C. Então, o primeiro ponto é esse, acho que pensar, né? Não existe só Covid ou só doenças infecciosas. Segundo ponto, assim, se tem um diagnóstico, fica um pouco mais fácil, ele já vem com esse diagnóstico, né? Ah, doutor, já tem um coração grande, ou tem aquela lista, carvedilol. Tem carvedilol lá, você já desconfia que tem C, né? Se tem carvedilol na prescrição. Mas para definir a IC descompensada, são dois pontos básicos, que nem sempre são simples, mas são dois pontos básicos. É avaliar congestão e perfusão. Esses dois pontos são fundamentais. Como avaliar congestão? Exame físico. Turgência jugular é um dos pontos mais específicos. E turgência jugular, pessoal, deitado, 45 graus. Eu já conversei com o médico que queria ver turgência paciente sentado. Aí não dá, né? Tem que deitar 30 a 45 graus, refluxo hepato-jugular. São sinais que às vezes a gente esquece de examinar. Edema de membro inferior, hepatospleno. Isso no exame físico. A ausculta com crepitação. Mas a escuta é muitas vezes limitada, né? A gente vai falar ainda de ultrassom aqui. O ultrassom pode às vezes ajudar mais que a ausculta, mas é o básico. Congestão. E a perfusão? A perfusão a gente vai avaliar, claro, com a pressão arterial, mas ela pode enganar a gente. Uhum. A gente pode ter uma pressão arterial limítrofe e o paciente está bem perfundido ou não. Então, ou o paciente que tem uma pressão normal, 14,9, está com 11,7, está mal perfundido. Entendi. Entendeu? Eu não sei qual é o basal daquele paciente. Então, a pressão, ela é um ponto, mas hipotensão
nem sempre está presente. Eu acho que isso é uma coisa Legal. que tem que estar em mente, tá? Aham. Tempo de enchimento capilar pode ajudar. Em geral, o paciente vai ser um choque frio, você falou de choque quente, né? É. Em geral, o paciente com IC descompensado aqui está embaixo débito, tem algum... Quem já viu muito, lembra, assim, aquele paciente está pálido, náusea quase todos têm. Eles ficam nauseados, muitos vomitam, ele tem aquela pele pegajosa, fria. É um paciente que está em baixo débito. Então, o exame físico te ajuda e, claro, a gente pode discutir daqui a pouco microhemodinâmica, mas isso seria o básico. Congestão e a perfusão. E acho que é legal a gente lembrar também que perfusão é diferente de pressão, né? São coisas muito Perfeito. diferentes. Acho que é uma confusão que as pessoas acabam fazendo no começo, na fase de formação, é essa. Não existe pressão boa. Pressão é uma representação de resistência vascular, de pressão na raiz da aorta. Uhum. Isso que pressão arterial média fala pra gente. Entendi. Grosseiramente é uma representação de pós-carga. Uhum. Pressão não é igual a perfusão. Não posso olhar para o meu paciente lá num pronto-socorro e falar, ele está com uma pressão arterial média de 80, ele está bem perfundido. Nesses doentes cardiopatas, muitas vezes ele está mal perfundido. Agora, quando eu graduei em 2011, na verdade, acho que a gente tinha um Journal Club de cardiologia na Federal do Espírito Santo que era bem legal, que era de cardiologia, né? E aí todo mundo era não sei o quê. Aí, o problema é que o meu internato teve muita cirurgia cardíaca, muita revasc, e a gente não via muito paciente disso. Mas tinha um Journal Club que a gente achava que aprendia ali. E eu lembro exatamente como se fosse hoje o editorial do New England falando assim, que ultrassom point of care ia mudar o novo estetoscópio, né? E eu lembro que, como a gente gosta de ser sensacionalista, na época, a semiologia acabou, entendeu? É isso mesmo, o eco à beira-leito, lá, o Butterfly fazendo o ecocardiograma à beira-leito, mudou tudo, você não precisa mais saber nada que o Thiago Aragão falou. Como é que funciona? Eu vou trazer isso, sabe por quê? Muita gente que está ouvindo, a gente quer fazer terapia intensiva, às vezes já trabalha como terapia intensiva. Tem um colega meu que trabalha no interior de São Paulo, que trabalha como terapia intensiva, é clínico geral, mas fica sempre assustado quando vê essas coisas assim, putz, eu não sei manejar, como é que é? Mudou tudo, o eco, o VNP, beira-leito, mudou alguma coisa? Mudou. Acho que não dá pra gente desprezar a semiologia, né? Acho que para ser médico tem que saber semiologia, tem que ter esteto, tem que usar esteto. Mas eu vou ser sincero, atualmente é mais difícil você fazer um UTI de qualidade sem ultrassom do que sem esteto. Primeiro porque o ultrassom faz várias coisas, né? Eu não consigo usar um esteto para ajudar a passar catéter, eu não consigo usar um esteto para fazer procedimento e eu não consigo usar o esteto para fazer alguns diagnósticos diferenciais que o eco faz. As duas técnicas são operadores dependentes. Não é porque eu tenho ultrassom na minha UTI que ele é melhor. Ele é melhor na mão de uma pessoa treinada. Da mesma maneira que um esteto. Com certeza o Thiagão vai tirar informações do esteto que o meu ouvido não vai processar. A B4, que é só é uma invenção dos cardiologistas, você sabe disso, né? Alguns soflares também. Algumas coisas eu acredito quando eles falam também, mas eu não tenho expertise para isso. Me sinto muito mais confortável no ultrassom. Mas o ultrassom ajuda muito. E ajuda de maneira que o que tá lá, tudo bem, operador dependente, mas eu gravo uma imagem, mostro para outra pessoa, consigo compartilhar. Eu não consigo compartilhar um sopro que eu estou ouvindo, mandar para um colega, para um WhatsApp, ou mandar para outra pessoa. Uma imagem eu consigo. Então, até naqueles casos mais duvidosos, o ultrassom, apesar de ser operador dependente, permite uma discussão que é interessante. E para fazer diagnóstico de IC, entender os perfis, lembrando que eles não são tão encaixadinhos naqueles quadradinhos que a gente aprende, que o Thiagão pode até falar melhor dos perfis. Quero sim. O ultrassom ajuda bastante. Então, o ultrassom, dentro da terapia intensiva, cada vez mais é fundamental. Vamos falar do perfil, legal. né? Os perfis, assim, é o clássico. Zona. São os perfis clínico hemodinâmico. São 4 perfis, como eu falei, baseado na congestão e na perfusão. Então, você para cada uma dessas variáveis, você pode estar presente ou ausente, né? Se você não tem nem congestão e nem uma baixa perfusão, má perfusão, esse paciente, na verdade, não está descompensado. Aqui tinha que ter o perfil sem nada. O perfil dito A. Eu brinco que é o A de atestado, A de alta. Ele não tinha que estar ali no pronto-socorro se ele não tem congestão, ou ele está por outro motivo, né? A de ambulatório? A de ambulatório, né? Eu brinco também que é o A de Arábia, que é o quente seco, né? Ele tá quente, ele tá bem perfundido e ele tá seco. Esse cara, ele pode estar por outros motivos, mas não é pela IC. A descompensação de fato, a gente tem o perfil B, e aí é o mais comum, porque é o paciente congesto, mas bem perfundido, ainda bem. Porque a perfusão, o mal perfundido, ele tem um prognóstico muito pior. Então ele tá frio, quer dizer, ele está quente, bem perfundido, e ele está úmido, né, congesto.
Brasil, né? B Brasil, quente e úmido. Quente e úmido. Esse é um paciente que a gente vai discutir daqui a pouquinho estratégias para melhorar a congestão, né? O problema principal dele é a congestão. Tem o perfil C, esse é o perfil mais grave, porque ele está em baixo débito. Ele está frio. Esse é o paciente que está frio e a gente estava discutindo agora sobre isso. Nem sempre ele vai estar hipotenso, mas ele tem sinais de má perfusão e ele está úmido, ele está congesto. Ele está congesto, né? Úmido e frio. Sim. Perfil C, eu brinco que é Curitiba, que é a capital mais fria do Brasil. Ele está frio e úmido. E por fim, o perfil L. O perfil L é um perfil, na verdade, que eu posso considerar ele hipovolêmico, na verdade. Ele está mal perfundindo frio, mas ele está seco. Não é normal ver um paciente com IC descompensada seco. Não é o esperado. Pela fisiopatologia, ele é congesto, na maioria das vezes. Então, pode ser um problema do paciente, ele teve diarreia, vomitou, ou pode ser culpa sua, que deu muito diurético. Não. Então, pode ser iatrogênico. Geralmente é. Geralmente é iatrogênico, né? Na UTI vocês veem muito, né? Iatrogenias, doses cavalares de diurético que não ajusta, e aí o paciente fica frio. Então, para esse paciente, a primeira conduta é dar volume. E aí ver se ele responde ou não. Então, são esses 4 perfis, isso é clássico, mas o que a gente vai discutir aqui é alguns pontos que fogem um pouquinho do que a gente vê no livro, né? Da nossa prática aqui na cardiologia e na UTI. Legal. E aí, um outro ponto que vocês trouxeram para mim aqui, que eu também tô aprendendo junto com os meninos que estão aí fora, né? Porque é uma outra vibe, uma outra praia. O Alexandre, para quem não viu, pessoal, a gente já teve uma série de outros episódios de séries diferentes, né? De jornadas diferentes. Então, o Alexandre veio aqui conversar sobre essas medicações novas de emagrecimento. A gente já conversou sobre psiquiatria, entendeu? E agora a gente tá aqui com cardiologia e terapia intensiva. O que vocês trouxeram aqui para mim é o que muda no tratamento, tanto na UTI quanto na cardiologia, para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e a preservada, né? Muda alguma coisa isso? Precisa ter cardiologista na UTI ou só o intensivista resolve? Bom, o cardiologista pode ajudar, mas com certeza o intensivista... o problema é que alguns cardiologistas vão na UTI e querem mexer na ventilação, na dieta enteral, e aí é o problema. Mas falando sobre a IC, essa classificação de ser reduzida e preservada é uma classificação tem mais impacto, na verdade, no manejo ambulatorial. Porque você vai mudar em termos de tratamento. A gente tem um tratamento muito bem estabelecido para IC com fração reduzida, que são 4 pilares, eram 3, agora são 4, que é o que as pessoas conhecem. A gente tem que inibir o sistema renina, beta-bloquear, dar antagonista à aldosterona, e surgiram drogas novas que são os inibidores do SGLT2. Esse tratamento, isso vale até um podcast específico só para isso. Mas esse é o tratamento clássico, né? O carvedilol que eu estava brincando, a losartana. A ICFEP é um pouco diferente. A gente tem alguns estudos mais recentes que algumas drogas tiveram algum impacto, como o Entresto, que é uma medicação nova, como o Forxiga, a dapaglifosina, o Jardiance, que é a empaglifosina. Mas, do ponto de vista de descompensação na UTI, não vai mudar o manejo. Tentar encaixar, né, num dos perfis e tentar tomar a conduta adequada para aquele perfil. E é claro, a gente vai conversar aqui sobre como o eco pode ajudar a gente em determinar o perfil. Eu acho que uma dificuldade que a gente tem na IC-FER versus a IC-FEP, né? IC-FEP é aquela de fração de ejeção preservada, é que muitas vezes na fração de ejeção preservada a gente acaba fazendo algumas coisas que pode descompensar o nosso paciente, né? O Tiagão me corrige se eu estiver errado, mas muitas vezes são pacientes que têm coração remodelado, cavidades menores, então são pacientes que talvez uma dobuta possa atrapalhar, taquicardia possa atrapalhar também. Então a impressão que eu tenho na UTI é que geralmente são pacientes um pouco mais delicados. Não toleram muito frequências mais altas, tem que ser às vezes um pouquinho mais rigoroso no manejo volêmico. E aquele paciente também, se você olhar só para valores de fração de ejeção, sem olhar o eco, sem entender as coisas, você pode se confundir. Porque quem não está muito acostumado fala, não, a fração de ejeção é normal, esse doente não tem C. Exato. E aí o paciente está congesto, com turgor, com várias manifestações de C. Então, lembrar que C não é redução de fração de ejeção. Não é só isso. Esses são pacientes que vêm muito e cada vez mais, né? Porque são pacientes mais velhos, são pacientes hipertensos, uma população que cresce muito. E acaba sendo um pouquinho trabalhoso, um pouquinho frustrante, né? Porque no ambulatório
tem Exato. muita coisa para fazer, né? A gente tem menos intervenções para fazer. Mas é interessante que ele colocou, porque, exato, o diagnóstico de IC não é fração de ejeção abaixo de 40%, pessoal. A IC é uma síndrome clínica, né, sintomas congestivos principalmente, relacionado com alguma disfunção cardíaca, que nem sempre é uma disfunção mecânica. Pode ser uma disfunção funcional. Às vezes, a mecânica que eu falo não tem dilatação de câmara, mas tem uma doença valvar. Legal. Entende? Sim. Então é uma doença mais complexa, porque a gente tem a tendência de querer simplificar tudo, né? A IC, se a fração tiver 39%, tiver 41%, não é IC. E não Legal. é bem assim. E nesse ponto, é um ponto que a gente vai trazer, falar um pouquinho do BNP. Legal. Né? E o BNP é um exame que pode ajudar a gente, né? O BNP, eu acho que algumas pessoas não têm tanta facilidade fora de grandes centros para usar. Eu tenho essa experiência fora assim, de São Paulo, mas o que é o BNP? Resumidamente, ele é um peptídeo natriurético, né? Então o nome já diz, ele faz natriurese. Ele é liberado pelas células do coração quando eu tenho aumento de pressão. Esse é o sinal que faz o coração liberar BNP. A gente tem outros peptídeos natriuréticos, tem ANP, CNP, mas vamos falar do BNP, que é o que a gente usa mais, né? O que dá para mensurar. Então, se o BNP está alto, o que isso significa? Que a pressão dentro do coração está alta. Legal. A gente pode fazer essa analogia, tá? Então, se você tem um paciente que você desconfia, quando que ele pode ser usado? Tem duas situações muito bem estabelecidas. Primeiro, estou no pronto-socorro ou estou na UTI, o paciente não tem diagnóstico de IC, ele está com dispneia, está com congestão. Eu estou em dúvida. Muito pacientes, por exemplo, obesos, né? Você não sabe se aquela dispneia é da obesidade, o que é. Se o BNP tiver normal, você pode excluir com certa segurança, com uma segurança boa, que aquele paciente tenha uma pressão aumentada no coração. Logo, ele não tem C. Então, vale muito para excluir. E valores muito elevados reforçam o diagnóstico. Entende? Ah, legal. Então, um BNP muito alto tem um valor preditivo positivo alto para confirmar o diagnóstico de C. A primeira situação, então, é de diagnóstico diferencial. E a segunda é o acompanhamento no ambulatório. Então, um paciente com IC que tem BNP alto e com tratamento BNP cai, ele tem prognóstico melhor. Então, acompanhar o BNP de tempos em tempos e ver o padrão dele de queda, isso é um sinal bom de que o paciente está evoluindo bem. Tá? Agora, você trouxe uma coisa que eu achei bem interessante, que era, e eu sempre pensei, tentei refletir sobre isso, que é, se a gente conseguir, por exemplo, no futuro, analisar, vou tentar ser mais estratosférico possível, se a gente conseguisse analisar a capacidade da célula em produzir energia recebendo aquele sangue, ou seja, lá na microvasculatura, circulação, dentro da própria mitocôndria quase, a gente teria um diagnóstico mais perfeito de choque, né? Do que está relacionado a isso, né? E hoje a gente não consegue muito, né? O que a gente tem de iniciativa nova para poder tentar fugir, às vezes, da subjetividade de fazer o diagnóstico de IC, tanto na cardiologia quanto na terapia intensiva? E aí trazendo para pletismografias, coisas assim, entendeu? O que a gente acaba usando muito é o eco beira-leito, né? Né? Classicamente a gente divide a avaliação em macrohemodinâmica e microhemodinâmica. A gente vai falar um pouquinho mais no episódio de choque cardiogênico disso, mas o ecocardiograma acho que é uma das coisas mais importantes. Ele não consegue olhar para a mitocôndria, ele não consegue ver como a célula está. E os exames que veem isso, talvez não deem muitas respostas. Existe o NIRS, que é uma técnica de avaliar a perfusão, de microcirculação. Existem algumas coisas para isso, não só no cenário de doente cardiológico, mas existe também em doente neurológico. Você consegue avaliar funções de microcirculação cerebral. Tem várias coisas que mostram para a gente que o paciente está ruim, mas ninguém conseguiu mostrar ainda até agora como que eu uso isso, para que serve isso e como que vai mudar minha terapêutica. Legal. Então pode ser que no futuro a gente consiga, sim, utilizar ferramentas para avaliar a perfusão que sejam melhores do que a gente tem, que sejam mais objetivas e com menos confundidores, porque todas que a gente tem até agora tem muitos confundidores, aí nessa entram saturação venosa de oxigênio, lactato, CO2. O Songans, por incrível que pareça, é uma coisa que tem voltado bastante. Ah, é? Olha, tá vendo? Bastante. Mas a microhemodinâmica, o que a gente tem, confunde um pouco. Pode ser que surjam coisas novas. Mas o eco é muito legal. Entendi. O eco é uma ferramenta que tem ajudado a gente não entender do ponto de vista celular, mas entender coisas, achar coisas que eu consiga resolver. Acho que o papel principal da terapia intensiva é achar alterações que dê para melhorar.
O intensivista não se preocupa muito com o diagnóstico. Uhum. Eu acho que, inclusive, muitas vezes, quando a gente acaba saindo da clínica médica e vai parar na terapia intensiva, é um certo cansaço do intensivista em diferença de perfis. A gente não gosta muito de ambulatórios, de listas diagnósticas. Nós temos um perfil mais objetivo, de coisas que eu posso ver e posso mudar. E o eco ajuda nisso. Legal. No ecocardiograma, eu consigo avaliar, pensando em congestão pulmonar, que seria algo que o BNP ajudaria também, a gente consegue ver se tem aquele padrão de linha B. Uhum. Aquele padrão de que são linhas perpendiculares à linha de pleura, saindo do feixe de ultrassom, que sugerem água dentro do alvéolo. No contexto clínico adequado, isso pode sugerir congestão. Eu consigo fazer o diagnóstico de congestão e ver melhor conforme eu vou vasodilatando meu paciente, conforme eu vou dando diurético. Eu consigo também, mesmo sem ser ecocardiografista, bater um olho e falar, poxa, eu acho que esse coração deve ter uma disfunção de contratilidade. Ou pode ser um coração remodelado. Então, o eco ele é muito legal porque ele permite achar alterações que eu vou mexer. Ele permite achar diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, um tamponamento cardíaco. Então, ele dá todas as respostas? Ele fala como está lá na pontinha, no final da lança? Não fala. Mas ele fala que eu consigo mexer. Legal. Acho que a cava também, né? Por exemplo, paciente hipovolêmico, né? A variação e a distensão da cava. Então, realmente ajuda muito. Ajuda muito. É um exame, assim, eu não vejo realmente o que ele falou, intensivista. Mesmo eu já tenho colegas, eu não tenho ainda, mas fazem no consultório. O eco para ter uma ideia para acompanhar, tá? Eu acho que o próximo passo no futuro próximo é comprar também para não ficar para trás. Não ficar para trás. Agora, você falando um pouco menos de futuro e mais de realidade para quem vai estar precisando dar uma receita de bolo, para a gente poder ir já direcionando para o final. Então, mas uma coisa que bem mão na massa que os alunos precisam saber e que todo médico que atua com terapia intensiva ou cardiologia vai ter que saber fazer é o balanço hídrico negativo, né? Então, como é que vocês atuam isso? Tem diferença na terapia intensiva para o cardiologista? Como é que funciona? Bom, acho que o princípio, assim, a gente falou de ser descompensada, geralmente o paciente vai estar congesto, né? E aí vem a furosemida, é a droga mais usada, o famoso Lasix. Agora, alguns problemas que a gente vê em relação ao diurético. Primeiro, dose. Usar doses pequenas, né? Em geral, você vai usar uma dose de 0,5 a 1 miligrama inicial. Eu vejo as pessoas usarem 2 ampolas, aquele carimbão, 2 ampolas de furosemida. Não precisa desse carimbo. 80 quilos são 4 ampolas, são 80 miligramas. E o segundo ponto é uma reavaliação precoce, né? Porque é comum as pessoas acharem que tem que ter um intervalo de 6 horas para dar furosemida. Ou se o paciente tiver muita hipotência, não posso dar furosemida. Isso não é verdade. Se o paciente está muito congesto, você pode dar o diurético, você vai melhorar a pré-carga, né, dando diurético, então vai melhorar o próprio sistema cardiovascular, vai melhorar com isso e não vai ficar hipotenso. Então não precisa ter medo de hipotensão e reavaliação precoce. 2, 3 horas é tempo suficiente para você ver se teve alguma resposta. E aí, como que eu vou avaliar isso? Diurese. O que é uma diurese boa? Em torno de 150 ml hora. Isso vale para um adulto de 60, 70 quilos. Né? Um outro ponto que a gente pode... É pouco usado, já tem alguns estudos, é só de urinário. Porque você dá um diurético, você vai esperar que tenha uma queda só de urinário. Eu estou excretando mais álcool sódio. Se eu não tiver uma queda significativa, eu posso usar um valor em torno de 50 a 70, né? Eu posso ter que dar mais diurético para esse paciente num período mais curto. Não vou esperar 6 horas ou 12 horas. Já faço um novo ataque de furosemida em 3 horas, em 4 horas. Certo? Primeiro ponto é a dose. Tem estudo randomizado sobre isso? Não tem. Tá? Eu estou te dando aqui uma experiência pessoal que a maioria dos cardiologistas costuma fazer. A gente tem alguns estudos, a gente vai discutir, falar rapidamente. Tem um estudo publicado no New England chamado DOSE, que ele fez 2 comparações. Furosemida em bomba de infusão versus bolos, e dose baixa e dose alta. O que seria a dose baixa? Seria usar a mesma dose que ele usa em casa. Você usa 40 de furo em casa, dá em EV. E a dose alta era 2,5 vezes quilo. Então usa 40 em casa, usa 100. Entendi. Não teve diferença em termos de... O N era pequeno, em torno de 300, então ele não testou desfecho duro. Foi desfecho assim, melhora de dispneia, piora de creatinina. Não teve diferença. Então esse estudo traz pra gente o quê? Eu não preciso, não é superior, aparentemente, fazer bomba de infusão contínua e bomba em bolos.
Por que isso é importante, Vinícius? Você fala assim, tudo bem, mas o que eu faço com isso? Você não precisa ligar uma coisa a mais no paciente. Exato. Ele já vai estar com uma dobuta ligada, se tiver em choque. Ele já vai estar, talvez, com uma outra droga. Então você pode fazer em bolos. É uma droga a menos para colocar ali na BIC, Exato. né? Na Sim. bomba de infusão Exato. contínua. E acho que é legal na furosemida a gente lembrar primeiro qual que é o objetivo. Já teve estudo numa era, em torno de uns 15, 20 anos atrás, que tentaram testar se furosemida mudava desfecho duro, se mudava a recuperação renal, e não muda. Furosemida é para tratar congestão, que é importante, isso não é insignificante no nosso dia a dia. Tanto que é uma das medicações que tanto o intensivista quanto o cardiologista mais usa. E durante muito tempo foi cercada por muitos mitos. Não sei se vocês já ouviram aquela história de que furosemida deixa surdo, de que faz a granulocitose, reações alérgicas. Reação alérgica pode até fazer, porque tem radical sulfa também, mas isso é raro. Mas pancreatite, agranulocitose e ototoxicidade são eventos muito raros. Legal. Tem estudo que eles usaram doses muito superiores do que praticamente ninguém vai usar mais, dose de 30, 35 miligramas quilo dia, e ninguém ficou surdo. Então dá para falar que é uma medicação muito segura. Outro mito que o Thiago deve ver bastante também é em relação com hipotensão. A parte muito pequena do volume circulante nosso que tem impacto na pré-carga, que a gente chama de volume estressado isso. A furosemida não impacta tanto nisso. Então é uma medicação segura na maior parte dos nossos pacientes. É claro, eu não vou dar furosemida de uma paciente que está numa fase inicial de reanimação no choque séptico. Mas desses pacientes que a gente quer ressuscitar, que são esses pacientes, que é o termo chique que a gente usa para tirar volume, furosemida é o pilar, é seguro e a gente vai usar para caramba. Usa tanto que tem alguns pacientes que a gente vai precisar de algo a mais. É o principal diurético que a gente usa? É, o diurético de alça. Mas tem outras estratégias, tanto no ambulatório quanto na UTI. Que aí quer falar um pouquinho, Tiagão? Assim, a ideia qual que é? Porque você usa furosemida, onde a furosemida age? Você lembra lá da... Lá na alça de Henle, na Boa. bomba 2 sódio potássio Isso cloro. aí, muito bem. Olha. Aí sim. Aqui é um parte pediatra espessa. diferenciado, rapaz. Perfeito. Você está usando ali a alça de Henle, ok. Mas o néfron, ele tem... Eu estou inibindo um ponto, ele vai tentar compensar depois, túbulo contorcido distal, do coletor. Então a ideia é você bloquear o néfron em bloqueios sequenciais. Sequencial. Então, eu estou usando furosemida para bloquear o sódio Henle. O que, que eu posso usar para bloquear a bomba de sódio e cloro do túbulo contorcido distal? Um diurético tiazídico. Por exemplo, a hidroclorotiazida, a clortalidona. São drogas via oral, eu não tenho endovenoso. É claro que o paciente muito congesto vai demorar um pouco para responder, porque ele vai ter edema de alça. Mas é uma estratégia para aquele que não está respondendo bem. Outro diurético a gente pode usar, espironolactona, inibe a aldosterona. A aldosterona age no ducto coletor lá no finalzinho. Né? Então, eu posso fazer esses acréscimos. Furosemida endovenosa, hidrocloro VO, espironolactona VO. E a gente tem até diuréticos que há muito tempo a gente não ouvia falar, né, Pedrão? Que tem estudo esse ano no New England. É o caso da acetozolamida. E é legal falar que o Thiago falou da espironolactona, da hidroclorotiazida. Quem usa bastante furosemida já deve ter visto alguns efeitos colaterais, como hipocalemia e hipernatremia. Exato. E essas medicações tratam isso. Hidroclorotiazida, principalmente doses mais altas, ajuda na natriurese, então reduz sódio, trata hipernatremia. Espironolactona poupa potássio. Evita que você faça hipocalemia, que muitas vezes pode ser perigoso. Tem efeito sinérgico e um antagonismo acabam equilibrando a outra. Acaba equilibrando. E outra medicação que também... Qual que é um outro efeito que a gente vê na furosemida, principalmente a gente vê na gasometria? A famosa alcalose de contração. Exato. O paciente começa a subir BIC, começa a subir pH. Essa medicação não foi criada para isso, mas ajuda também, que é a acetozolamida. A acetozolamida é um inibidor de anidrase carbônica, age no túbulo proximal, e tem um trabalho do New England esse ano que eles associaram 500mg EV uma vez por dia, naqueles pacientes que estavam recebendo furosemida também, para tentar balanço negativo. E o que eles viram? Que parece que você consegue secar mais esse paciente de uma maneira mais rápida. Olha, que legal. Faz equilibra o pH. E faz esse efeito também. O estudo não foi para manter o pH igual. Exato. Mas você consegue enxugar melhor os pacientes. Por quê? Você está agindo em vários pontos diferentes. Então, pode ser que a acetozolamida se torne uma ferramenta interessante. Não está em guideline, o estudo tem poucos meses, mas faz sentido fisiológico, faz sentido clínico também, racional clínico, e pode se tornar comum. Qual que é o problema? Na maioria dos lugares no Brasil não tem acetozolamida EV ainda, que é a medicação que eles usaram.
Sempre lembrar que não é obrigatório fazer medicação EV na IC descompensada, mas faz muito mais sentido. Já que se eu tenho congestão em todo lugar, eu tenho turgência, eu tenho congestão na perna, eu vou ter congestão na alça também. Então a absorção de muitas medicações por via enteral ela é errática. Então por isso que os estudos sempre vão falar de furo EV, acetozolamida EV, que é algo que a gente não tem ainda de rotina no Brasil, mas pode ser que mais para frente isso se torne parte do Standard Care. Legal. E duas outras medicações que, na verdade, uma estratégia, uma outra medicação que sempre me chama a atenção é, vocês fazem ou tiram beta-block? E o que é, qual medicação que eu preciso introduzir na alta precoce desse paciente, entendeu? Beta-block acho que é legal falar primeiro que é um tema polêmico em alguns perfis, né? Isso, assim, vamos lá, beta-block. Eu vou falar rapidinho. Beta-block, até os anos 80, era criminoso você dar beta-block no paciente com IC. Por quê? Porque o paciente com IC, ele tem disfunção, então o simpático ajuda, né, na contração, no tropismo. É criminoso dar beta-bloqueador. Até que no final dos anos 80 e começo dos anos 90, saiu o estudo US Carvedilol e depois outros, Merit, enfim, com metoprolol. E o que se observou? Eu estou falando do paciente ambulatório. Melhora, né, de benefício de sobrevida. Eles morriam menos usando beta-bloqueador. Então, uma droga que já foi considerada um crime usar pode salvar vidas e salva vidas atualmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tudo bem, o beta-bloque ajuda muito no paciente ambulatorial. E quando ele descompensa, o que fazer? Né? O que fazer com o beta-bloque? Porque se o paciente está descompensado, naquele momento ele talvez precise do simpático. Né, porque ele está descompensado. Então, beta-bloquear talvez seja ruim. O que a gente tem de estudo? Pegando pacientes, a maioria é estudo observacional, mas os pacientes em que eu suspendi beta-bloqueador durante a internação e mantive suspenso, eles evoluíram pior. Tá? Então, a ideia é tentar manter, sempre tentar manter desde que seja possível. Então, se o paciente não tem baixo débito, ele não tem sinais de baixo débito, a gente já conversou até as dificuldades, às vezes, de saber se está em baixo débito. Mas se você claramente viu que ele não tem baixo débito, por exemplo, é um paciente que internou, está com a pressão 16/9. Poxa, esse paciente não está ninguém em baixo débito vai fazer uma pressão dessa. Ele não tem baixo débito, eu tenho certeza. Mantenha o beta-bloqueador. A dose que ele já usa, tá bom? Usa 25 de carvedilol, 12, mantém. Por boca, mantém. Porque suspender tem esse efeito, pode de repente ter uma arritmia de rebote pela suspensão, mantém. Ele tem baixo débito, né? Perguntando, Thiago, está em baixo débito, o que fazer? Aí é um pouco mais polêmico. A tendência é a seguinte, se o paciente está em baixo débito, mas ele não está claramente chocado, ele não está com sinais de disfunção orgânicas que estão desenvolvendo, ele está claramente em insuficiência renal aguda, ou você poderia considerar manter reduzindo dose. Mas isso realmente é muito complicado. Até a gente vai falar num choque cardiogênico, a gente acaba usando muito dobutamina. E qual é a ação da dobutamina? É em receptor beta. Então você beta bloquear e dá dobuta é como se você estivesse dando volume e furosemida. Talvez não faça muito sentido, na verdade não faz, né? Então é polêmico. Choque cardiogênico franco, o ideal é suspender. Se tem um baixo débito, aquele baixo débito não tão baixo assim, você poderia considerar manter. Eu acho que o importante, aí eu faço a minha culpa da terapia intensiva, é não esquecer do beta-bloqueador. Isso. Porque muitas vezes, não só com o beta-bloqueador, mas muitas medicações que a gente ou introduz ou suspende na UTI, às vezes não voltam. Exato. E esse é um perigo, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Eu geralmente tiro o beta-bloqueador no paciente de baixo débito, ou naquele que estou em dúvida, mas se entrou dobuta eu tiro. Tem aqueles estudos que vão sugerir que você deva colocar, manter com uma dose menor, mas isso vem de análises observacionais. Isso. Tem várias críticas a essas análises, porque geralmente você tira o beta-bloqueador no paciente mais grave. Então é difícil a gente fazer esse tipo de análise. E não tem muitas análises em pacientes que utilizam, nos pacientes que utilizaram dobutamina, por exemplo. Então eu geralmente tiro, mas tem que lembrar de recolocar. E no paciente com edema agudo de pulmão também, a gente tem que tirar também. Então, quer tirar? Tudo bem, mas não esqueça, porque lá pra frente, na internação não vai fazer muita diferença. Talvez numa descompensação de uma arritmia. Mas se o paciente sair do hospital sem, aí... Exato. Acho que aí a gente faz mal para esses pacientes. Sucesso. Thiago, obrigado. Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai ver no próximo episódio um outro tema polêmico que é
choque cardiogênico. Pessoal, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Papo de Experts, esse local onde a gente vai conversar com os principais temas de terapia intensiva e cardiologia nessa temporada. A gente se vê no próximo episódio. Se você gostou, compartilhe esse episódio, clique no sininho para poder lembrar. Se você tiver no tocador de podcast, compartilhe isso com seu amigo. E lembrando, tudo que a gente falou aqui está em sanarmed.com/sanarcast. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouquinho.